Amém. Vamos passar ao Ministério da Palavra e o texto que será a nossa referência, o nosso ponto de partida, está no livro de Números, no capítulo 13 e no versículo 33. Números, capítulo 13, versículo 33. Esse é um assunto que tem me impactado muito desde a minha adolescência, juventude. Acredito que uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida, lá no início do ministério, foi relacionado a esse tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu entendo de Deus, que devo compartilhar com vocês hoje. Números capítulo 13, versículo 33. Você pode depois deixar aberto esse capítulo, pode ser que a gente consulte aqui mais versículos, mas para resumir e para dar o foco, eu quero ler a princípio o 33. O texto diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Éramos, vou repetir a frase final aqui, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Quem são as pessoas que estão fazendo essa declaração? 10 dos 12 espias enviados por Moisés para a terra de Canaã, para observar e espiar a terra de Canaã e trazer um relato de como era a terra, de como era o povo, é que estão fazendo essa declaração. A exceção dos 12 enviados são Josué e Caleb, dois que tiveram um posicionamento e um relatório completamente diferente. Nesse mês, onde temos enfatizado tanto o sobrenatural, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto que parece ser um pouco mais simples do que a maioria imagina. Muitas vezes nós mistificamos demais o que é entrar nesse lugar do sobrenatural e das intervenções de Deus e não percebemos que há processos tão simples que eles chegam quase que se confundir como se fossem processos naturais. E um deles, acredito, tem muito a ver com a forma como nós nos vemos. O tema da minha mensagem hoje é: você é o que você vê. A maneira como nós nos vemos determina também aquilo que nós receberemos. Quando eles estão dizendo que se viam como gafanhotos, não quer dizer que eles se imaginavam literalmente como gafanhotos, mas estava dizendo: nós não somos nada diante desses gigantes. Nós não podemos, nós não conseguimos. Não há nenhuma probabilidade da gente reverter ou mudar essa situação. Nós seremos esmagados, devorados por eles. Aliás, o posicionamento de Josué e Caleb, no capítulo 14, a partir do versículo 6, é justamente o contrário. Ele diz: não, ausentou-se deles, falando dos gigantes, a sua defesa, o Senhor é conosco, nós podemos consumi-los como pão. Enquanto eles se viam, os 10 espias, como pessoas que seriam consumidas, derrotadas, Josué e Caleb está dizendo: não, nós somos os conquistadores, nós somos os vencedores, o Senhor está conosco. E percebemos que esses dois se viam de uma forma completamente diferente. Resultado: Josué e Caleb foram os únicos de uma geração inteira a entrar naquela terra, o lugar da promessa de Deus. Vamos considerar algumas coisas. Todo mundo tinha o mesmo Deus, todo mundo tinha a mesma promessa ali em Israel em relação à terra prometida. Todo mundo estava diante dos mesmos obstáculos, desafios que eram gigantes, mas só 2 entraram. O resto de uma geração não entrou. Por que esses 2 entraram? E porque o resto de uma geração não entrou? A Bíblia também nos informa isso. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 19, falando da geração que ficou de fora de Canaã, a Bíblia diz: vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por outro lado, percebemos que esses 2 se viam de forma correta. E isso nos ajuda a entender o quê? Que a fé tem uma visão. A fé nos dá uma visão, não a respeito de Deus, mas também baseado na sua palavra, nas suas promessas. Nós precisamos aprender a visualizar a concretização, a materialização da promessa. Nós precisamos aprender a visualizar as verdades espirituais de tal forma que uma grande convicção se forme dentro de nós e nos leve a andar baseado não nas circunstâncias, mas nessa fé. O livro de Hebreus também diz no capítulo 11, no verso 27, que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. A fé tem a própria visão. Ela muitas vezes ignora aquilo que os olhos naturais estão vendo, porque ela está cheia de uma outra visão, promovida por Deus e pela sua palavra. Mas
Muitas vezes nós pensamos, falando daqueles que ficaram de fora por incredulidade, que incredulidade é apenas uma ausência de fé. Que a pessoa, né, que está lá naquele estado de incredulidade, sendo privada do melhor de Deus, é porque não tem nenhum tipo de fé. Não. Nós precisamos entender que muitas vezes essas pessoas, não é que elas não tenham nenhum tipo de fé, mas elas têm uma crença errada. E se não estão crendo em Deus, na sua palavra, se não estão crendo de forma correta, é lógico que aos olhos de Deus estão se movendo em incredulidade. Mas muitas vezes isso é baseado numa crença errada. Hoje em dia tornou-se muito comum o uso da palavra crenças limitadoras. Isso se fala muito no ambiente de mentoria, né, de coach, mas nós precisamos entender que muito antes das pessoas descobrirem essas frases, de observarem o impacto disso através de análise de comportamento, a palavra de Deus já nos dizia isso. Aliás, gosto de dizer que o entendimento errado vai te levar a uma crença errada e a crença errada vai te levar ao lugar, ao destino errado. Por outro lado, o entendimento correto, como o da palavra de Deus, vai nos levar a uma crença correta, que por sua vez nos levará ao lugar correto, ao destino correto, que é o lugar do cumprimento das palavras de Deus. E quando falamos de crenças limitadoras, aqui introduzindo ainda o assunto, eu me lembro de um episódio, quando eu ainda era adolescente. Num bairro perto de casa, eu me lembro de um grande terreno baldio, que de repente foi ocupado por um circo. E eu estou passando na frente daquele circo e eu percebi, né, apesar de não ser um momento de apresentação deles, eu percebi um enorme de um elefante que estava preso numa corrente, a corrente presa no chão, uma música tocava, ele estava dançando e aquilo me chamou a atenção, porque cada vez que a música tocava, ele dançava condicionado a todo treinamento. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi percebê-lo preso por aquela corrente. E eu fiquei pensando, um elefante enorme desse, que tem o poder de com a tromba arrancar árvores com raízes profundas, né? Que se fizer força na parede de uma casa consegue derrubá-la, preso numa corrente dessa. E eu fiquei me perguntando como isso é possível com toda a força que esse animal tem. E num outro momento, conversando com uma outra pessoa, com um amigo, ele me contou uma história e diz, olha, em relação a essa questão dos elefantes, o que se diz é que, principalmente na África, quando são capturados, normalmente eles são presos quando ainda filhotes. E quando ainda filhotes, eles são amarrados, não é nem por uma corrente, é por uma corda. Essa corda, ela fica presa numa estaca de madeira fincada no chão de terra. Mas porque ele ainda é um filhote, ele não tem força para escapar. Ele tenta, até que ele desiste. Porque de alguma forma aquele elefante acaba assimilando uma imagem interior de que esse fio que prende a minha pata não pode ser vencido. E à medida que ele cresce, ele agora tem força para arrebentar a corda, a estaca, para arrancá-la do chão, ou mesmo depois, nos grandes centros urbanos pelo mundo, como esse que eu vi, né, quebrar aquela corrente, mas ele está limitado por uma visão interior que foi assimilada. Bom, eu não quero discutir a psicologia dos elefantes, o fato é que isso tem sido visto ao longo do tempo, ao longo da história e pelo mundo, e eu quero usar isso apenas como uma ilustração. A ideia aqui é apresentarmos os princípios bíblicos que regem a nossa vida. E eu quero começar, em primeiro lugar, destacando o que eu quero classificar aqui do poder de uma autoimagem. Muitas pessoas, às vezes, ouvindo, né, a pregação do Evangelho, eu percebo que alguns têm uma resistência enorme quando usamos termos como esse, né? Falei anteriormente de crenças limitadoras, agora de autoimagem, e alguns normalmente têm uma resistência quando ouvem algumas expressões da psicologia como autoimagem. É verdade que, por um lado, até eu me incomodo de perceber, às vezes, né, eu não quero generalizar, mas em alguns casos, uma psicologização exagerada, né, quando se trata da comunicação do Evangelho. Mas, por outro lado, se queremos ter bom senso, nós não podemos, mera e simplesmente, à luz da palavra de Deus, jogar fora a constatação de algumas ciências. Então, a psicologia se baseia no quê? Na observação do comportamento humano, para
simplificar, né, e falar isso numa linguagem bem leiga. E à medida que vão observando, eles reconhecem o quê? Que há determinados comportamentos, reações, que eles se repetem ao longo da história, em qualquer lugar e com qualquer tipo de pessoa, né, independente de onde moram, a raça, a cultura. Então, eles simplesmente vão fazendo essas análises, chegando a algumas conclusões. E aí nós temos alguns crentes que às vezes vão para aquele radicalismo de dizer, não, isso não é algo bíblico, isso é algo do mundo, nós não podemos aceitar. Eu me pergunto, quando se trata da lei da gravidade, um crente fica olhando e dizendo, isso é coisa do mundo, isso é secular? É claro que não, porque a própria Bíblia reconhece a lei. Não use esse nome, assim como você não vai ver a Bíblia usando a expressão autoimagem, não vai falar de lei da gravidade. Mas na Bíblia, pessoas e coisas caem, Deus estabeleceu algumas regras e cuidados a respeito disso, e nós percebemos na tentação de Jesus, lá no deserto, que o próprio diabo, né, o induz a querer se jogar do pináculo do templo, alegando que os anjos iriam segurá-lo, espiritualizando, né, uma promessa, e Jesus se posiciona e diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, o próprio Criador estabeleceu a lei da gravidade, não para que a gente brinque com ela, mas para que a gente a reconheça. Então nós podemos falar a respeito, né, de outros assuntos. Semeadura e ceifa, por exemplo, não é um assunto só da agronomia. A Bíblia fala sobre isso, tanto no literal como no aspecto espiritual. Quando estava prestes a operar meu joelho, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o ortopedista que ia me operar, cristão, um amigo querido, e eu mandei para ele um texto que eu nunca tinha reparado na Bíblia, mas por aqueles dias me chamou a atenção, que é Ezequiel 30, 21. Deus diz assim, filho do homem, eu quebrei o braço do faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala, para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Deus está dando apenas um exemplo, mas nesse exemplo, ele já nos faz perceber o quê? Os procedimentos, né, médicos daquela época, da antiguidade. E o Egito é conhecido pelos seus procedimentos médicos desde a antiguidade, considerados para a época avançados. Deus está falando de um braço quebrado, que tem que ser atado, tem que ser tratado com remédio, precisa de uma tala, né? E de todo um processo para tornar-se forte o bastante, porque o propósito da recuperação não é apenas garantir que o osso cicatrize no lugar certo e não de forma torta, mas que ele possa depois se recuperar a ponto de se tornar forte. Agora, eu fico imaginando com o radicalismo que alguns crentes têm, com expressões da psicologia, se eles agem da mesma forma com relação a todas as outras ciências. Não posso fazer uma cirurgia como essa, porque a Bíblia não fala sobre a ortopedia. Na verdade, fala, né? E nós precisamos, de fato, ter apenas um pouquinho de bom senso e equilíbrio. Não gosto quando as pessoas tentam adaptar a palavra de Deus à psicologia, mas quando a psicologia está reconhecendo, né, princípios milenares que a palavra de Deus sustenta, é lógico que nós podemos simplesmente reconhecer essa combinação. Então, espero que isso te ajude a não ter resistência, porque o que eu quero falar, não sou um psicólogo, não tenho conhecimento profundo da área, o que eu quero compartilhar aqui é a palavra de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do poder de uma autoimagem, da forma como nós nos vemos. Porque o que percebemos desde o versículo inicial é que no momento crucial da nação de Israel, aqueles 10 espias se veem da forma errada, porque se viam como gafanhotos, né? Não puderam viver, experimentar, desfrutar aquilo que Deus disponibilizava. Outros 2 que se viam de forma correta, e daqui a pouco vou falar melhor sobre o que é se ver da forma correta em Deus, né? Outros 2, porque se viam de forma correta, eles puderam entrar nesse lugar, né, do cumprimento da promessa do próprio Deus. Então, o que eu e você precisamos entender quando falamos a respeito do poder de uma autoimagem, são declarações como, por exemplo, Provérbios 27, 19. Eu vou ler em algumas versões diferentes. Vou começar primeiro na Nova Almeida atualizada, que diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Quando ele usa a expressão a água reflete o rosto, está falando de uma época onde a maioria das pessoas não tinha espelho. E os poucos que tinham condições, né, eles tinham espelhos feitos de bronze batido, polido, e o reflexo, apesar
da pessoa poder ter algo em caso o reflexo não era assim tão perfeito. Então a maioria das pessoas tinha um único espelho, era olhar na água o reflexo do próprio rosto. Então a Bíblia está dizendo, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vou ler isso na nova tradução da linguagem de hoje. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. E agora na NVI, a nova versão internacional, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Estão fazendo questão de apresentar, traduções, versões diferentes, porque todas, com palavras distintas, vão dizer exatamente a mesma coisa. O que a palavra de Deus está apresentando aqui é o seguinte: ao olhar a imagem refletida na água, estou vendo uma réplica exata de qual é o meu rosto. E a Bíblia está dizendo que o meu coração é uma réplica exata de quem eu sou. Significa o quê? Que aquilo que afeta o meu coração, afeta a minha identidade, afeta a minha forma de viver. Provavelmente seja por isso que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a Escritura Sagrada diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Alguém disse, se você quiser macular um rio, você não precisa se preocupar em correr toda a extensão do rio, tentando sujar todo o leito do rio, basta apenas contaminar a fonte, o manancial, a origem dele, e todo o restante terá sido contaminado. Estou dizendo isso porque, se há um lugar que afeta todas as áreas da nossa vida, é o coração. Ele é esse manancial, ele é o lugar onde a palavra de Deus está dizendo sobre tudo o que se deve guardar. Não é a única coisa. Somos orientados a guardar muita coisa. O livro de Apocalipse diz, guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar de coisas preciosas, mas a Bíblia está dizendo, de tudo que você tem que guardar, tem uma coisa que você tem que preocupar mais do que as outras. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus não está falando de guardar o coração apenas no sentido de não ter emoções ruins. Nós precisamos entender que isso começa a partir das nossas crenças, a partir das nossas convicções. Porque aquilo que afeta o coração acaba nos definindo. E algumas dessas coisas que entram no coração, sejam sentimentos, sejam crenças, elas entram de que forma? Através de imagens e percepções que nós vamos criando não só de pessoas, mas de circunstâncias e de acontecimentos. Aliás, Provérbios ainda diz no capítulo 23 e no versículo 7, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia está dizendo que assim como uma pessoa imagina, assim como ela visualiza, ela é. Aquilo que vemos define aquilo que nós nos tornamos. Ou, como eu disse inicialmente, dando o tema da mensagem, você é aquilo que você vê. A palavra de Deus nos mostra essa verdade. Quem somos? Ou quem seremos ao longo da caminhada? Seremos gente que simplesmente se vê como gafanhoto e não avança para o lugar do cumprimento da palavra de Deus? Ou seremos gente como Josué e Caleb, que porque conseguem visualizar a materialização da promessa divina, eles dizem, não, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós vamos conquistá-los. Nós precisamos entender a importância do tipo de visão que criamos. Bom, definido aqui o poder de uma autoimagem a partir da própria palavra de Deus, eu também quero destacar o seguinte, em segundo lugar, quero trabalhar a ideia aqui de que não podemos ir a extremos. Mas antes mesmo de explorar isso melhor, a pergunta a ser feita é, como corrigir uma autoimagem errada? E a resposta para mim é uma só, pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Porque há conceitos positivos sobre autoimagem que não são necessariamente bíblicos. Pelo contrário, muitos são antibíblicos. Um exemplo disso, o humanismo, que destaca que o homem é bom, você pode, você consegue, mas tudo focado no homem e na habilidade humana. Nós não cremos nisso. Quando vemos Josué e Caleb se destacando, eles não dizem apenas, não, nós não somos gafanhotos, nós somos bons pra caramba. Não é esse o discurso. Ele diz acerca dos gigantes, ausentou-se deles a sua segurança, mesmo sendo do gigante. Aí eles dizem, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los. Ou seja, a forma como eles se veem é
a forma como eu e você, a forma como eles se viam é a forma como eu e você deveríamos nos ver em Deus. E daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor a respeito dessa forma correta de se ver em Deus. Mas primeiro eu queria tentar consertar aqui alguns conceitos. Eu vejo pessoas que transicionam, né, quando falamos de autoimagem, transicionam nos polos, nos extremos. Percebo alguns que têm uma autoimagem péssima, negativa. Não, eu só sou um gafanhoto, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, às vezes, eles justificam esse discurso em nome da humildade. Muitas vezes, como pastor, eu vejo a reação das pessoas quando estamos corajando. Gente, vamos trabalhar, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar, vamos ganhar alma para o Senhor, vamos ajudar a cuidar delas por meio do discipulado, né? Encorajando alguns para liderar em célula. Nós trabalhamos aqui com grupos pequenos nas casas e às vezes alguns reagem, não, pastor, eu não posso, eu não sou nada, eu não consigo, eu não... Mas diferente de alguns que estão apenas falando, olha, eu só sou limitado, alguns ainda querem mascarar esse discurso com uma imagem de humildade, né? E eu percebo que eles estão extremamente equivocados a respeito de humildade. Porque na cabeça de muita gente, o conceito de humildade virou autodepreciação. Então parece que quanto mais eu me deprecio, quanto mais eu me diminuo, né? Quanto mais eu desfaço de mim mesmo, mais humilde eu sou. Aliás, seguindo essa linha de pensamento, e eu quero te mostrar que a maioria de nós, de um jeito ou de outro, pensa nisso, nenhum de nós aceitaria uma pessoa dizendo que é humilde. Se alguém se posicionasse diante da gente e dissesse, olha, vou te dizer uma coisa, sou humilde, a gente já ia pensar, não é porque está falando que é. Agora, se isso fosse verdade, que quem é humilde não pode dizer que é humilde, aí nós temos um conflito enorme com a declaração do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus não apenas se chamou de humilde, mas ele diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava dizendo, eu não só sou humilde, mas eu sou a sua referência de humildade. E se esse nosso conceito estiver certo, e não está, então Jesus é que estaria errado. E nós sabemos que ele também não está errado. Por quê? Porque se ser humilde é depreciar-se, né? E a pessoa não pode nem dizer que é, Jesus já estaria falhando nisso. Há uma frase do grande escritor C.S. Lewis que diz o seguinte, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Qual a diferença? A diferença é que você não se diminui, né? Você não se rebaixa, você não se deprecia, você apenas sai do centro. E nesse sentido, nós olhamos para o exemplo de humildade de Jesus e percebemos o quanto essa frase é verdadeira. Porque Jesus se coloca em público e diz, eu só falo aquilo que ouço meu pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. O tempo todo Jesus sai do centro, no sentido de dizer, não sou apenas eu ou de mim mesmo, mas é aquilo que eu recebo do Pai. Aliás, a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O tempo todo o reconhecimento e a glória é transmitida ao Pai, que o capacitou pelo poder do Espírito Santo. Mas no primeiro sermão público de Jesus, ele se levanta na sua cidade, em Nazaré, lê o texto do livro do profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, né? Me ungiu para libertar, para proclamar, e ele simplesmente se levanta e diz, hoje se cumpriu essa palavra. No primeiro sermão público, ele se põe diante das pessoas e diz, eu sou o cara que tem a solução para as suas necessidades. Mas, obviamente, ele não está dizendo, eu sou de mim mesmo. Ele diz, eu fui ungido por Deus, eu fui habilitado e capacitado. Nós precisamos entender a importância de não ir a extremos. Não confunda humildade com inferioridade. Muita gente tem confundido humildade com inferioridade, com mediocridade, com autodepreciação. E isso não são coisas necessariamente compatíveis, não nessa lógica, não nessa perspectiva. Eu falei semana passada que esse posicionamento de diante de Deus fica dizendo eu não posso, eu não consigo. Dei os exemplos de Moisés em Êxodo 4 e de Jeremias, em Jeremias capítulo 1, que são atitudes que irritam a Deus e que Deus censura.
Nós precisamos nos ver de forma correta. E isso significa não ir para o terreno da inferioridade. Paulo sabia distinguir quem ele era sozinho antes da conversão, eu persegui a igreja de Deus, e quem ele era depois da conversão, mas pela graça de Deus. Trabalhei mais do que todos os apóstolos, os quais ele menciona que nem era digno de estar entre eles. Então, precisamos entender que a definição de quem nós somos, ela precisa ser turbinada pela graça de Deus, pela revelação de quem Deus é. Mas percebo também que há pessoas que saem de um extremo, que é a inferioridade, que é uma forma errada de se ver, e vão para outro extremo, que é o senso de superioridade, o orgulho, que também é uma autoimagem errada, uma forma errada de se ver. Acredito que é justamente por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Eu gasto 2 capítulos inteiros no meu livro, Revelação, o caminho para a realização, para falar, desses extremos. Não pensar aquém do que convém, inferioridade, e não pensar além do que convém, superioridade. Quando ele fala de moderação, existe um ponto de equilíbrio. Onde está o ponto de equilíbrio? Ele diz que nós temos que pensar de nós mesmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. E daqui a pouco eu vou mexer nesse assunto. Como a fé vem? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Portanto, quem define aquilo que eu e você precisamos pensar a respeito de nós mesmos é a revelação da palavra de Deus e talvez em questões muito pessoais, o direcionamento do Espírito Santo como uma palavra muito pessoal. Nós precisamos entender exatamente o que somos, porque se tem gente que não faz nem o mínimo que deveria, que foi chamado a fazer, porque se vê como inferior, tem gente tentando ser e fazer mais do que deveria, porque se vê de forma errada. Alguns exemplos bíblicos, vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, o Senhor se dirige ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso, e ele começa de cara dizendo o seguinte: sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha o que Deus está dizendo. Você colocou à prova gente que está dizendo que é apóstolo sem ser. A pergunta é, por que alguém diria que é apóstolo sem ser? Em primeiro lugar, se os crentes daquela época, do início da igreja, acreditassem que só havia 12 apóstolos do Cordeiro e mais nenhum, não tinha que colocar à prova nenhum outro, diferente dos 12 falando isso. É lógico que o ministério apostólico era abrangente. Além dos 12 apóstolos do Cordeiro, incluindo Matias, o substituto de Judas, nós temos outros, são chamados de apóstolos, Paulo, Barnabé, vários outros no Novo Testamento. Então, eu reconheço que haviam muitos ministérios que se classificavam como apóstolos. O problema é que alguns foram levantados por Deus para ser apóstolos e outros apenas queriam ser isso. Apenas achavam que era o lugar que deveria ocupar. Agora, Deus está dizendo, você colocou eles à prova e os achou mentirosos. Em outras palavras, Deus está dizendo, nem eu reconheço eles apóstolos. Deus está dizendo, não fui eu que estabeleci. Foi eles que quiseram se reconhecer como tal. E como alguém chega a esse ponto? Porque simplesmente pensou de si o que não devia. Pensou de si aquilo que Deus não definiu. Aliás, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, eu vejo o cuidado do apóstolo Paulo em relação ao exercício do seu ministério, que é externado num comentário que ele faz aos Coríntios. 2 Coríntios 10, 13 diz assim, nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Paulo está dizendo, existem alguns limites a serem respeitados. Um deles é uma esfera de ação. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, no caso de vocês, vocês estão dentro da esfera de ação, Deus nos enviou até vocês, vocês são parte do campo de trabalho. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que Deus não queria em todos os lugares. Nós precisamos entender que mesmo o chamado para o ministério envolve determinados limites. Alguns estabelecem um limite muito cedo, onde nem Deus colocou. Agora, outros extrapolam limites que o próprio Deus estabeleceu.
Portanto, quando a gente fala a respeito, né, de uma autoimagem correta, não é apenas você melhorar a maneira de se ver. Alguns, turbinado por outros pensamentos, por incentivo de pessoas, por aquilo que não procede de Deus, passaram a acreditar que eram algo que não eram. Então nós precisamos de fato ter esse cuidado. E como nós conseguimos viver nesse lugar de cuidado? E aqui eu quero terminar falando, né, a respeito da palavra de Deus e do que ela declara a nosso respeito. Mencionei anteriormente que assim como, né, a água reflete a imagem do rosto, o nosso coração reflete quem nós somos, e é o nosso coração que tem que ser cheio da palavra de Deus. A fonte, o manancial. O primeiro versículo da Bíblia que minha mãe me fez decorar quando eu tinha 4 anos de idade foi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando você afeta o coração, a fonte da vida, isso vai afetar completamente aquilo que você é e aquilo que você faz. E esse depósito da palavra não apenas nos ajuda a não pecar, mas nos ajuda a nos enxergar de forma correta. Eu acredito, né, que eu e você precisamos compreender isso. Eu quero ler um texto do livro de Tiago, Tiago capítulo 1, dos versículos 22 até o 25. O texto sagrado diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há um relacionamento com a palavra de Deus onde nós podemos nos enganar. Tem gente que nem ouve a palavra, está totalmente enganado. Tem gente que ouve e não pratica, ainda está num nível de engano. Ele continua e diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, que presta atenção atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Já compartilhei aqui antes, que quando criança, às vezes eu esquecia a imagem do meu rosto, me dava um desespero. Eu tinha que olhar um espelho, um vidro, algum lugar que tivesse um reflexo, e de repente lembrava, é assim mesmo. Eu brinco, né, que talvez esse exemplo caba mais para os homens do que para as mulheres que gastam mais tempo na frente do espelho. Mas isso, embora tenha acontecido com mais frequência na infância, eu já percebi, né, mesmo depois da fase adulta, outros exemplos. Me lembro de uma ocasião que nós, os pastores aqui, compõem o presbitério da igreja, fizemos um voto de consagração e nisso decidimos, né, todo mundo raspar cabelo, barba. E eu lembro que cada vez que eu passava na frente do espelho e via a imagem nova que não condizia com a lembrança da antiga que eu tinha na memória, o susto que eu levava, né? Eu mesmo, né, não, ficava tentando conciliar aquilo. Ele está pegando um exemplo de uma época onde as pessoas não se olhavam todo dia no espelho. E ele fala de alguém que olha no espelho, contempla o rosto natural, mas depois não lembra mais. Ou seja, perdeu o impacto e a influência que aquilo poderia ter. Isso aqui fala de um relacionamento superficial com a palavra e para mim define a vida de muito crente. Porque tem gente que quando está ali ouvindo a palavra ministrada no domingo, compartilhar numa célula, uma ministração, de repente algo começa a acender dentro dele. Ele diz, realmente, em Deus eu sou, eu posso, eu tenho, eu consigo, e a fé começa a ser fomentada dentro dele, mas por conta de um relacionamento superficial com a palavra. Daqui a pouco, ele já não lembra daquilo que ele viu. Ou seja, esse tipo de gente até tem alguns lampejos, né? Alguns vislumbres daquilo que são em Deus, mas porque o relacionamento com a palavra é superficial, aquilo da forma como vem, desaparece. Só há um único remédio para que eu e você de fato possamos enxergar a nossa verdadeira identidade. É um relacionamento sério, profundo, contínuo com a palavra de Deus. À medida que começamos a entender, né, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, isso muda completamente o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos. Como uma pessoa pode olhar para si e pensar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho valor, servindo a Deus,
e declarando que a palavra de Deus é a verdade. Como não tem valor? Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, que é o que Ele tinha de melhor, como não nos dará juntamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? A Bíblia está dizendo, crente, que Deus te amou, deu o que tinha de melhor, está disposto a fazer qualquer loucura por você. Como você não tem valor? Muitas vezes esse tipo de crença limitadora, proveniente de uma autoimagem errada, é falta de entendimento bíblico. Não, pastor, é que a sua história é diferente, eu fui rejeitado pelos meus pais. Davi declara no Salmo 27:10, ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quem entende o seu valor diante de Deus, sabe que mesmo que as pessoas à sua volta não deem valor, isso não muda a forma como ele enxerga o seu próprio valor aos olhos do Criador. Nós precisamos de um relacionamento com a palavra que nos ajude a compreender quem de fato nós somos, e de tal forma esse relacionamento com a palavra aconteça, com seriedade, com continuidade, com profundidade, né? Com a coerência de dizermos, se a palavra de Deus diz, a gente não apenas ouve, a gente faz, a gente anda nisso, a gente cumpre esse propósito. Isso vai fortalecendo essa convicção e ela não será roubada de nós. A palavra de Deus diz no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como eu posso imaginar que eu posso caminhar com Deus e Deus fala algo a respeito de mim, mas eu não concordo com Ele, eu não acredito nele, eu não acho que Ele está certo e eu penso outra coisa a respeito de mim? Não faz o menor sentido eu e você tentarmos caminhar dessa forma e dessa maneira. Agora observe, quando a palavra de Deus diz sobre pensar de si com moderação, de acordo com a medida da fé, eu quero lembrar o que é que define a medida de fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa moderação de não pensar mais, de não pensar menos, de nos ver corretamente, ela é produzida pela palavra de Deus. Agora, é diferente de algo como o humanismo que fica tentando dizer você é bom em si mesmo. O Evangelho diz não, o homem é ruim, o homem é pecador, o homem é falho, é imperfeito, é incompleto, mas por causa da manifestação da graça de Deus, por causa das promessas que recebeu, por causa da ação do Espírito Santo, o homem pode viver num lugar diferente. Nós estamos vivendo tempos onde o Evangelho está se tornando antropocêntrico. O homem se torna cada vez mais o centro. E nós precisamos voltar a esse lugar de um Evangelho como era desde o início, cristocêntrico. Agora, Paulo diz Cristo em nós, o tempo todo em Cristo, nele, com Ele. E é isso o fator, né, de diferença. Esse é o diferencial, é nós nos vemos em Deus. Então, na semana passada, domingo passado, eu falei aqui de Joel 3:10, quando Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Deus não está dizendo, você não é fraco, é forte. Deus está dizendo, você é fraco mesmo. Deus está chamando e classificando de fraco, diz, diga o fraco. Porque, em outras palavras, Deus está dizendo, é isso que você é sozinho. Mas quando Deus diz, diga o fraco, eu sou forte, Deus está dizendo, muda o seu discurso. Porque você não está mais confinado à sua própria limitação. O verso anterior fala, proclamem guerra santa, suscitem, despertem os valentes. Deus está falando de arregimentar soldados para a guerra. Deus está dizendo, a partir do momento que você é fraco, é alistado no meu exército, você não vai mais lutar sozinho, não é a sua luta. Agora você vai lutar com a minha força. Então mude o seu discurso, porque agora você está andando comigo. É a respeito disso que estamos falando. Não tento exaltar aqui habilidades ou capacidades humanas, porque apesar de Deus, desde o início da criação, ter colocado em nós um bom depósito, não há como negar o estrago, né, que o pecado fez e as nossas limitações. Mas há um lugar onde eu e você podemos entrar, de nos ver em Deus. Eu quero caminhar aqui para a conclusão, falando a respeito da história que James Aggrey, político e educador de Gana, país da África Ocidental, que teve uma grande contribuição, né, no processo que os levou à independência. Uma história que ele contou numa reunião de lideranças populares em 1925, para inspirá-los a se deixarem, a deixarem de se ver como fracos e inferiores. Um pensamento que principalmente a dominação dos brancos no continente africano tinha por muito tempo tentado produzir. Para ajudá-los nessa reforma, nessa mudança de pensamento, ele contou uma parábola, uma ilustração.
E diz que um camponês achou um filhote de águia e acabou criando ela num galinheiro. Anos depois apareceu um naturalista e começa a discutir, né, com aquele camponês, dizendo isso é uma águia, isso não é uma galinha. Ele diz, não, a águia era quando encontrei, ela se tornou uma galinha no convívio. O naturalista bate o pé, quer provar que não, que ele está errado, porque o camponês está dizendo ela deixou de ser águia há muito tempo. E ele pega aquela águia e joga para cima, tentando ver a reação dela, se voaria, e ela simplesmente só bate as asas para aterrissar como uma galinha. Ele sobe no alto do celeiro, repete o gesto, e a águia repete também o gesto, agindo como galinha. Mas nessa história diz que ele não desistiu, e esse naturalista subiu no alto da montanha. Chegou num penhasco, fez com que ela olhasse o sol e disse, você é uma águia, não é galinha. E jogou ela daquela grande altura. Então ela se debateu no início como quem fosse apenas, né, aterrissar. E provavelmente, por conta da altura, o instinto, algo foi provocado e ela começou a voar. Ele conta essa história para concluir dizendo, nós fomos criados, falando aqueles camponeses, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. Muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Abramos as asas, voemos como águias, jamais nos contentaremos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Obviamente, a gente reconhece o valor daquilo que ele fez num plano natural e emocional. Mas o que estamos falando é maior do que isso. Não é apenas nos imaginar águias, é reconhecer as declarações de Deus a nosso respeito. Nós precisamos nos enxergar de forma diferente na perspectiva da palavra de Deus. Ainda na fase de adolescência, eu fui muito impactado, principalmente com a literatura de Kenneth Hagin falando a respeito de fé. E eu me lembro de uma frase que via, né, ser continuamente repetida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Sabe, à medida que nós vamos percebendo isso em Deus, isso é algo revolucionário. E me permita terminar citando apenas alguns poucos textos bíblicos que falam daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos em Cristo Jesus. E eu quero que você, com essa dose descarregada de uma vez só, pense se você tem se enxergado da forma correta ou não. De acordo com 2 Coríntios 5,17, eu sou uma nova criatura. Efésios 4,24 diz que eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8,16 diz que eu sou filho de Deus. E o verso 17 diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Apocalipse 5,10 diz que eu sou rei e sacerdote para Deus o Pai. 2 Coríntios 5,21 diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio 28,8 diz que eu sou abençoado em todas as coisas, e onde eu ponho a mão à prosperidade, porque eu ouço e obedeço o Senhor. O verso 13 de Deuteronômio 28 diz que sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. 1 Coríntios 1,2 diz que eu sou santificado em Cristo. Romanos 8,37 diz que eu sou mais do que vencedor. Mateus 5,13 e 14 diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. 1 de Pedro 2,9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios 2,22 diz que eu sou morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmo 28,7 diz que eu sou forte porque o Senhor é a minha força, a força da minha vida. Em 1 de João 4,4 a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Romanos 1,7 a Bíblia diz que eu sou amado de Deus. Sou perdoado, livre de toda condenação, como diz Romanos 8,1, e do domínio do pecado, como diz Romanos 6,14, e de toda maldição, como diz Gálatas 3,13. Eu sou livre do poder do diabo, pois como está escrito lá em Colossenses 1,13, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. 1 de Pedro 2,24 diz que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Salmo 34,7 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus. Preste atenção, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Mas e o que eu tenho? 1 Coríntios 3,20 diz que eu tenho tudo que pertence ao Pai. Aliás, como citamos antes em Romanos 8,17, somos herdeiros.
herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Lucas 10:19 diz que eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Romanos 8:1 mostra que eu tenho perdão dos pecados e já não há condenação para a minha vida. Salmo 91:10 me mostra que eu tenho saúde em Cristo e que praga alguma chegará à minha tenda. Os versículos 11 e 12 do Salmo 91 nos mostram que nós temos a proteção dos anjos de Deus. E Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando eu olho a definição bíblica do ministério do Espírito Santo, eu descubro que eu tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. A própria alegria do Espírito Santo deveria reger a minha e a sua vida, independente das circunstâncias. Abacuque 3:19 diz que eu tenho pés de costa e ando nos meus lugares altos. Atos 1:8 diz que eu tenho poder para testemunhar de Cristo. Marcos 16:17-18 fala que em nome de Jesus eu vou expelir demônios e curar enfermos. 1 de Pedro 3:12 diz que eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas. E Tiago 5:16 diz que muito podem por sua eficácia as minhas súplicas, porque eu sou um justo, algo que a Bíblia também diz que eu sou. Em 1 Coríntios 15:57 eu reconheço que a palavra de Deus diz que eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus, meu Senhor. Segundo aos Coríntios 3:17 diz que eu tenho liberdade no Espírito. João 10:10 diz que eu tenho vida em abundância. Romanos 5:5 diz que eu tenho o amor de Deus sendo derramado no meu coração pelo Espírito Santo. 1 de João 5:3 diz que eu tenho a vida eterna. Efésios 1:3 diz que eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Salmo 28:8 diz que eu tenho a força do Senhor. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. E resumindo o que eu posso, Romanos 5:17 diz que eu posso reinar em vida. Marcos 16, já mencionei isso, diz que eu posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder, porque o Senhor confirmava a palavra deles com sinais. Eu posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Lucas 10:19. Eu posso amar. Romanos 12:10 fala sobre nos amarmos mutuamente. Eu e você podemos andar em amor, é uma declaração bíblica. Perdoar mutuamente, como diz Colossenses 3:13. Eu posso em tudo dar graças, como diz 1 Tessalonicenses 5:18. Eu posso viver em saúde, segurança e liberdade. Aliás, de acordo com Mateus 18, de 18 a 20, eu posso ligar e desligar na terra em concordância com outros cristãos e será ligado e desligado no céu. De acordo com 1 de João 5:4, eu posso vencer o mundo através da vitória que vence o mundo, que é a minha fé. De acordo com 1 de João 5:14 e 15, eu posso pedir o que quiser, segundo a vontade, revelada na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, e me será feito. De acordo com Tiago 1:12, eu posso vencer a provação. Com 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, de acordo com isso, eu posso vencer a tentação. E como Paulo diz em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso não é apenas realização. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei enfrentar fartura, eu sei enfrentar escassez, eu posso enfrentar qualquer tipo de circunstância, mesmo dias difíceis como este de pandemia, porque o Senhor me fortalece. Eu posso, porque Deus me fortalece. Não se trata de ser bom, não se trata, do homem ser melhor ou diferenciado, se trata do Deus que está em nós. Se trata do fato de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E mesmo quando eu e você estamos diante de circunstâncias desfavoráveis, como aqueles espias, como a nação de Israel estava quando descobre a alta estatura do povo que habitava em Canaã, nós podemos nos agarrar a uma promessa, aquilo que Deus falou a respeito de nós, e podemos chegar a uma única conclusão e nos mover numa única convicção. Realidade não é aquilo que meu olho natural vê. Realidade é o que Deus diz a meu respeito, é o que Ele fala a respeito de mim. E ao longo de toda a história, não só nos exemplos bíblicos, pessoas que se veem corretamente em Deus se tornam exatamente aquilo que elas veem. Mas o ser aquilo que vemos, infelizmente é verdade para quem também se vê de forma errada. E eu não estou aqui para te apontar o dedo, para fazer nenhuma acusação pelo fato de talvez você não estar se vendo como deveria. Ah, pastor, mas não sei se esses textos são realmente assim. É exatamente o que está escrito.
Nós podemos trabalhar a ideia de que algumas aplicações que não são tão absolutas e generalizadas em um caso ou outro, mas qualquer coisa diferente disso é incredulidade, é dizer a Deus que a palavra dele não é a verdade, e nós não podemos aceitar isso. Há uma maneira diferente de nos vermos e de vivermos, determinada pela palavra de Deus e pela revelação correta de quem somos. Então, como eu disse antes, a ideia aqui não é acusar ninguém que não está se vendo como deveria, é te ajudar a passar a se ver como você deveria se ver. Volte à palavra de Deus. Volte à palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia não apenas buscando conhecimento e informação. Ela é a fonte da nossa revelação, ela alimenta a nossa fé, ela é alimento para o nosso espírito, ela restaura a nossa mente, a nossa forma de pensar. E um povo que anda e vive pela palavra de Deus, andará e viverá de forma diferente. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Eu quero terminar orando com você. Pai, eu oro que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, traga luz, revelação, entendimento da Tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Deus, para entender onde estamos. Ajuda-nos, por meio daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, a nos movimentar em direção ao lugar onde deveríamos estar em Deus. A uma volta à palavra, a uma percepção correta, Pai. Eu oro por renovação da mente, eu oro por mudança de pensamento, eu oro de fato por essa revelação de Deus que nos leve a uma revelação de nós mesmos e que afete não apenas a nossa identidade, como também a nossa produtividade. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus.